Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos abrir os trabalhos falando de Libertadores, porque o Corinthians recebe o Barcelona de Guayaquil em busca de uma chance, de uma vaga na fase de grupos. Olá, Ariane, bom dia a você, Diego, a todos que nos acompanham com a jogada. Hoje uma noite importante, decisiva para o Corinthians na Libertadores da América, a partida da volta contra o Barcelona do Equador. Na ida, semana passada em Guayaquil, o Corinthians foi surpreendido, perdeu o jogo por 3-0. E o que é que tem que acontecer com o Timão hoje à noite para ele classificar-se à fase de grupos da Libertadores? O Corinthians precisa, no tempo normal, vencer no mínimo por 3 gols de diferença também, para provocar a decisão nos pênaltis diante da equipe equatoriana. Caso o Corinthians consiga golear o Barcelona, marcar 4 ou mais gols de diferença à noite na Neoquímica Arena, o Timão avança e jogará a fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida hoje marcada para as 21h30, com mando de campo do Timão. E, Jorge, estão definidas as datas das finais do Paulistão e ficou confirmado, inclusive, o uso do chamado impedimento semiautomático. Conta pra gente do que se trata exatamente. Mais uma vez, a presença da tecnologia, além do árbitro de vídeo, nas partidas finais do Paulistão. A Federação confirmou que o primeiro jogo vai acontecer no próximo domingo, às 18h30, no Allianz Parque. Mando de campo do Palmeiras. O jogo da volta está confirmado para o dia 27, quinta-feira da semana que vem, às 9h35 da noite, na Neoquímica Arena. A Federação, então, anunciou ontem que essas duas partidas vão contar com o chamado impedimento semiautomático. A tecnologia vai usar 10 novas câmeras posicionadas ao redor do campo para proporcionar uma visão em 3D, tridimensional da partida. Tanto Corinthians como Palmeiras aprovaram o uso desta tecnologia. O impedimento semiautomático já é utilizado em partidas de Copa do Mundo, Liga dos Campeões da Europa e no Campeonato Inglês, na Premier League. E o custo de implementação do impedimento semiautomático nestas duas partidas das finais do Paulistão gira em torno de R$1 milhão. Ô Jorge Vinícius, os torcedores, quando não concordam com a marcação do impedimento, eles costumam xingar ou o juiz ou o bandeirinha. Nesse caso, como é que vai ser? Vai xingar o sistema aí semiautomático, Jorge Vinícius? Vão restar poucas alternativas para o comportamento desse torcedor Diego Amorim, mas tem sobrado muito também para o chamado árbitro de vídeo, que fica numa sala com ar-condicionado, com diversas câmeras, para definição de alguns lances importantes no mundo do futebol. Muito bem, vamos para o nosso ping-pong. Hoje é quarta-feira, Brasil e o Rio de Janeiro, especialmente, vão parar hoje à noite, porque tem Fla-Flu, é o primeiro jogão da final do Carioca, né, Jorge? Primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, o Flamengo fez a melhor campanha da primeira fase, faturou já a Taça Guanabara, mas agora em jogo, de fato, o título de campeão no estado carioca. A primeira partida hoje, 9h30 da noite no estádio do Maracanã, e domingo às 4h, também no Maracanã, o jogo de volta. Hoje, quem é o mandante é o Fluminense. Domingo, o Flamengo entra na condição de mandante. Até aqui, o Flamengo conquistou já 38 vezes o Campeonato Carioca. O Fluminense tem 33 títulos. Muito bem. Ontem Jorge comentou com a gente, ouvinte, sobre a final do Sul-Americano Feminino de Vôlei. Tem campeão, né, Jorge? E o campeão é brasileiro. Tricampeão, na verdade. O Praia Clube de Uberlândia, ontem na final em Belo Horizonte, derrotou por 3-0 o Aliança Lima do Peru, com parciais de 25-16, 25-11 e 25-19. O destaque da partida foi a central Adenísia, do Praia Clube de Uberlândia, que marcou 16 pontos,
8 deles foram de bloqueio e a capitã do Praia Clube de Uberlândia foi escolhida também como a melhor central da competição. E a MVP nada mais do que a jogadora mais valiosa durante toda a competição. Muito bem. Copa do Brasil, temos mais 4 classificados e tem jogos hoje também. Os classificados de ontem na Copa do Brasil para a terceira fase: Novo Horizontino, Criciúma, Red Bull Bragantino e o Botafogo da Paraíba. Hoje mais 7 partidas ainda válidas pela segunda fase da Copa do Brasil. Destacamos aqui o jogo em Salvador, às 7 da noite, entre Vitória e Náutico. O Grêmio, que está em Minas para encarar o Atlético, em partida marcada para as 7h30. E tem Ceará e Confiança, 9h30 da noite, jogo que vai acontecer em Fortaleza. E para a gente concluir a nossa jogada desta quarta-feira com o grande Jorge Vinícius, quais são as novidades da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, Jorge? 4 times conseguiram ontem em campo avançar à fase de quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona, comandado por Rafinha, que fez 2 gols, derrotou novamente o Benfica por 3-1. O Bayern de Munique se classificou contra o Bayer Leverkusen, nova vitória por 2-0. A Inter de Milão voltou a vencer o Feyenoord da Holanda, ontem foi 2-1. E Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentaram no Anfield, lá em Liverpool, na Inglaterra. No tempo normal, vitória do time francês, 1-0. E nos pênaltis, o Paris Saint-Germain eliminou o Liverpool, fazendo 4-1. Hoje, as definições dos outros 4 times que vão avançar às quartas de final. São os jogos de volta das oitavas de final da Champions League. Na Inglaterra, 2 jogos. Aston Villa contra o Clube Bruges, Arsenal diante do PSV da Holanda. Na França jogam Lille e Borussia Dortmund. E tem o clássico de Madrid na Espanha, Atlético e Real Madrid, Diego Amorim e Ariane Bittencourt. Só jogaço, só jogaço. Jorge Vinícius, obrigado pelas informações por hoje e até amanhã. A gente retorna amanhã em alto e bom som com a nossa jogada aqui no Nova Manhã.